Oi, gente, eu sou o Plínio e nesse vídeo hoje eu vou contar aí como foi a subida da Kundalini e a abertura do terceiro olho. Como eu falei no episódio passado, né? Então teve aquela experiência do Vortex e ali depois estudando com os yogis, fui entender que ali quando purifica o chakra cardíaco você fica com o coração puro, sabe? Então, gente, coração puro é quando você não leva nada, você não tem mais dores, nem mais nada, assim, sabe? Remorsos, mágoas. Você também não. A pessoa pode te ofender, que você também nem se importa, sabe? Você não carrega aquilo mais com você, sabe? Você não carrega nada. Acho que a palavra para descrever isso é, sabe, vive leve, em paz. Então, a partir dali, eu comecei a entrar em paz profunda, assim, né? E eu tinha um relacionamento, tinha um sócio também no negócio, então tudo que não ressoava começou a se afastar. Assim, a sociedade acabou, o relacionamento acabou. Foi um momento bem difícil financeiro até. E começava a chegar vídeos, sabe? Começaram as sincronicidades, assim. Vídeos sobre iluminação, dos grandes mestres. Começava a chegar informações sobre... Tudo chegava, sabe? Assim, a todo momento. Assim. Começava a chegar informação sobre o Yin, o Yang, ou também o hermafrodita alquímico, como diz na alquimia, né? Que é quando esse masculino e feminino entram em harmonia, que foi isso que aconteceu após esse chakra ter purificado o chakra cardíaco, né? Ou o orixá masculino e feminino, a energia masculina e feminina, existem vários nomes e várias vertentes para isso. E uma série de sincronicidades e tudo mais. E, bom, ali passando, né? Eu estava com os caminhos fechados, numa dessas experiências, lá foi no passado que era para mim procurar um terreiro de umbanda, para tava com os caminhos fechados e tudo mais. Bom, eu fui e comecei a ter consultas ali. Eu logo percebi que eu ia lá, tomava um passe e voltava para casa muito alegre, muito feliz. Aí eu fiquei viciado nesses passes, em conversar com as entidades e tal. Foi, enfim. E conforme foi se indo, eu tive uma experiência no domingo, assim, nesse instituto que eu frequentava, são índios boanerges na praia de Cambuí, aqui no município de São Sebastião. Tem um hospital espiritual em cima do instituto, então é muito normal passar por cirurgias, por implantes lá na casa, assim, uma energia fantástica esse lugar, gente, muito bom. Para quem é do xamanismo, aí, eu recomendo muito conhecer. E quando eu cheguei para essa experiência, né, no domingo, logo que começou, eles mandaram eu deitar. E ficaram mexendo aqui no meu rosto e tudo. Mexendo, mexendo, mexendo. E eu vim para casa e era como se uma nave tivesse acoplado em cima de casa e eles continuaram mexendo no meu rosto. Ficava um tempão mexendo. E começou a andar um negócio no rosto. Entendeu? Começou a andar, andar. E essas sincronicidades o tempo todo, aquela coisa. E bom, prosseguiu, né? Numa. Não, foi nessa experiência ainda. E nessa experiência, eles falaram para mim que a partir. Que ia chegar uma energia muito próspera, isso. Que ia chegar uma energia muito próspera. E eu achei que era dinheiro, porque eu tava bem financeiramente meio ruim na época, sabe? Assim, e com a confiança muito grande. Nessa época eu já tinha uma confiança assim inabalável, sabe? Eu tinha meditado muito, tinha tomado bastante ayahuasca para desenvolver, então eu já tinha aprendido já sobre a caridade, sobre que tudo é conectado, tudo é uma coisa só. Eu tinha entendido também que as missões, né, que um é nosso instituto lá em Goiás, Instituto Sol Central, e sempre eu tinha esse egoísmo ainda, assim, por mais que eu tivesse um coração bom, assim, mas ainda tinha esse egoísmo, assim, de achando que vai faltar, né, essa coisa da escassez, né, você dá e acha que vai faltar para você, e não, é o contrário, quanto mais você compartilha, mais você tem. Entendeu? E então já tinha já rompido ali eu comecei esse rompimento do egoísmo, sabe? E bom, isso no domingo, né? Na terça-feira, eu fui num banda, né? Lá de novo, passar com as entidades. Ela falou que a partir dali eu ia ter um crescimento material e espiritual muito grande, assim. Nessa época, gente, assim, eu já tinha separado e tudo, tinha uns meses que eu tinha separado. Então,
Eu fiquei 6 meses dentro de casa, assim, nesse período. Assim, eu tinha assim, as primeiras experiências que eu tive, eu fiquei muito apegado ao Ganesha, né? Tinha muitas experiências com o Ganesha, assim. Hoje eu entendo porque que na tradição hindu fala que ele é o primeiro a chegar, naquele que primeiro chega, que abre os caminhos. Depois eu entrei em estado muito próximo assim, do Buda, assim. Nessa época mesmo era como se tivesse o Buda dentro de mim, sabe? Uma disciplina implacável, uma harmonia implacável, assim, e uma confiança muito grande. Parece que literalmente tinha ele dentro de mim, sabe? Meditando todo dia, assim, com muita disciplina, muito tudo. E, bom, ele falou que a partir dali eu ia ter um crescimento espiritual muito grande, sabe? E ali começa essa subida da Kundalini. Antes dessa subida, só para vocês entenderem os estados, assim, comecei a ter choques. Assim, eram sincronicidades o tempo todo, a energia andando pela cabeça, sabe? Ela aqui por trás, passava com muita força. Aqui, assim, eu sentia tudo formigando, porque a gente tem os nadis no corpo, que são como veias, só que são veias etéreas, por onde flui a energia do corpo, que vem dos centros, né, dos chakras. E então, esses nadis aqui, a gente tem o principal, que é reto, né, que passa reto, que é o Shussuma, a energia masculina do lado direito e a energia feminina do lado esquerdo, que é o Pingala e o Ida Nadis, que é a energia feminina. Então eles entrelaçam aqui e vem até o terceiro olho. Né? Então essas informações sobre isso chegavam para mim a todo momento, entendeu? E meu sistema nervoso começava a ressoar. Imagina uma lâmina fina de aço, você pega uma pedra grande e joga nela, assim, ela dá aquele chacoalhão, né? Aquilo acontecia no meu corpo, no meu sistema nervoso, assim, todo momento, gente, é assim, insuportável aquilo. Em alguns momentos de outro estado, que era, deixa eu dar um... Sabe quando tem um personagem de filme, que ele joga uma granada, a granada explode, o outro personagem fica atordoado? Acontecia aquilo, batia do sistema nervoso e ficava atordoado, sabe? Um zumbido no ouvido sempre. Quando eu meditava, eu começava a ver alguns padrões, os negócios, sabe? Começava a sentir a energia das coisas. Comecei a ter lapso do futuro, sabe? Assim, as coisas passavam na minha mente e depois aconteciam, assim. É como se eu prevesse o futuro, assim. E eu comecei a achar que eu tava ficando louco, entendeu? Literalmente, eu achei que eu tava ficando louco, que já tinha ido muito além nesse autoconhecimento. E, bom, quando eu passei lá com a entidade, foi o que ele falou, né? A partir daqui você vai ter um crescimento material e espiritual muito grande. E começou-se ali a subida da Kundalini. Eu cheguei em casa, começou a chegar as informações da respiração de fogo, que é algo que você faz bem rápido, sabe? E sobe a Kundalini. Eu já estava tão pé com aquilo, porque assim, eu já tinha certeza que era a Kundalini, né? Mas eu não tinha provas ainda, sabe? Que eu também não estava entendendo tudo aquilo, porque assim, eu via os vídeos dos mestres, como eles caminharam para se iluminar, os estágios eram muito parecidos, essas pressões na cabeça, as percepções, tudo. E até contava para algumas pessoas próximas, as pessoas falando, você tá ficando doido, né, cara? E eu falei, cara, vai estar acontecendo comigo. E, bom, a partir dali, eu comecei a fazer essa respiração. Cheguei em casa para meditar. Isso em torno de 2 horas, 2 a 2 horas e meia, assim, comecei a fazer essa respiração. Primeiro eu cheguei e comecei a concentrar energia bem na base da coluna, sabe? No primeiro chakra, aqui no chakra raiz. E devo ter ficado ali uns 40 minutos ali, rodando a energia, começou a esquentar, de repente parecia que tinha uma panela de pressão assim, queimando debaixo de mim. E eu comecei a fazer aquela respiração, do nada o negócio subiu e voltou, assim, foi até o segundo chakra e voltou, sabe? Eu começava a sentir muito frio, muito, muito frio mesmo, assim. Começava a ter espasmos no sistema nervoso, começava a ressoar. E o lábio entortava, a mão tinha movimentos involuntários. E, bom, aí eu fiquei meio assustado, eu parei. No dia seguinte, isso durou 3 dias aí, gente. 3 a 4 dias, se eu não me engano. Assim. Eu lembro de ter ficado 3 dias em cama, assim, porque quando ela subiu a primeira vez e voltou, é como se tivesse esvaído toda a minha força. Assim. Eu fiquei uns 3 dias na cama, assim, eu tinha força para levantar, eu levantava e, sabe, tentava esse negócio de novo, que eu queria acabar logo com isso, sabe?
Então, no segundo dia, eu fiz a mesma coisa, assim. Não, no segundo dia, minto. No segundo dia, eu já estava com... Já sentindo essa panela de pressão embaixo, assim, bem na base da coluna, aquela coisa. E nessa época eu tinha bastante downloads, assim. Eu sempre tive o chakra coronário aberto. Então, nessa época, chegava muito download, chegava as informações e depois tudo se conectava, assim. Então, quando começou isso, começou esses downloads chegando, assim, eu já tinha certeza que algo ia acontecer ali. Então, eu sentei e, sabe, comecei a concentrar a energia, que já estava uma panela de pressão aqui, nem demorou muito tempo, e comecei a fazer a respiração. E essa respiração você vai fazendo, e aí cansa e volta de novo, né? E quando eu fiz, gente, aí foi de uma vez, ela subiu arrebentando todos os chakras, assim, sabe? E nos chakras é onde fica tudo que você joga para debaixo do tapete, sabe? Que você nunca quis olhar, que você nunca quis trabalhar. Então eu tinha alguns problemas com meu padrasto, sabe? Quando passava pelos chakras, meu ex-padrasto, na verdade, então eu escutava aqueles palavrões que ele xingava, todos aqueles traumas, aquelas coisas, sabe? Ia sendo jogado tudo para fora. Tudo que eu joguei para debaixo do tapete estava tudo sendo jogado na minha cara ali. Tudo que eu me escondia a vida inteira e fingi ser uma pessoa normal, não olhei para aquilo, né? E essa energia ela subiu e passou pelos braços, abriu o chakra das mãos, abriu o chakra das pontas dos dedos, assim. E era como se fosse aquele Raiden do Mortal Kombat, sabe? Tinha raios, assim, sentia os raios nos dedos. Meu corpo formigava e ao mesmo tempo ele adormecia. Ele formigava, mas estava dormente. O lábio aqui, ele entortava, tinha espasmo, o sistema nervoso ressoava, sabe? E é um calor. No primeiro dia eu tive frio, nesse segundo eu tive um calor. É um calor suando, suando. Isso era no inverno aqui ainda. E a tela mental, ela ficava tipo... Sabe aquela TV sem sinal? Ficava parecendo aquelas imagens de 14 bits. E eu terminei aquilo, eu tava mole, assim. Mole, não tinha força. No outro dia, a mesma coisa, eu fiz de novo. E foi aí que subiu até a garganta. Entendeu? E subiu até a garganta e dali eu parei, porque assim, eu não tinha força, eu tava muito fraco. E eu comecei a ficar com medo, assim, bastante medo de tudo que estava acontecendo, assim. E esse ponto, ele é bem nítido, assim, porque é bem com mais riquezas de detalhes, né? Porque na época, eu peguei e mandei um áudio pro meu irmão, contando toda essa experiência, relatando e recuperei para poder fazer esse vídeo aqui. Nessa experiência do terceiro olho, a energia subiu, foi tão forte aquilo, que ela deixou meus olhos claros e as pupilas quadradas por uma semana, assim. Então, no final do mês, eu comecei a sentir bastante frio, entendeu? Nessa experiência, eu comecei a sentir bastante frio. Frio, e como do nada ela subiu. Subiu e pá, abriu o terceiro olho. Só que na época eu não tinha nem noção que tinha aberto o terceiro olho. Assim. Então, o que acontece? Eu comecei a ver um monte de geometrias sagradas, entendeu? Tudo que compõe essa realidade, entendeu? Assim, são um monte de geometrias sagradas, assim, ao meu entendimento é tudo holográfico. Então eu vi um amigo meu numa piscina com a cerveja na mão, sabe? E achando que era o corpo, achando que eram os pensamentos, todo identificado com o corpo, com os pensamentos, sem, sabe, sem ter a mínima noção de que ele não é aquilo. E passavam-se eu e outras pessoas, assim, com camadas e camadas e camadas de ego. E foi ali que eu despertei pro ego, né? Comecei já a entender melhor. Então, as pessoas estavam presas, escravizadas por camadas e camadas e camadas de ego, escravizadas pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pelo apego, pela identidade, pelas crenças limitantes, pelas opiniões, sabe? E aquilo, gente, eu senti, pela primeira vez eu senti amor na minha vida, porque o restante era apego e posse, sabe? Então eu senti um profundo amor, assim, sabe? Puro, leve, e ver que nós todos estávamos ali, sabe, escravizados e sem ter a mínima noção, né? Porque assim, é uma cadeia que você não vê. Então, ali eu comecei a entender também o que eles chamam de Maia, né? Essa ilusão dos toques, a ilusão dos sentidos, porque
quando você toca aqui, são só estímulos no cérebro, sabe? Porque até então, o que eu entendi dessa experiência é que nossa realidade é holográfica. Ou como falam os grandes mestres aqui, ó, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, ou o próprio Buda também, assim, a gente vive dentro de um sonho, né? Aí depois, quando você se desidentifica do ego, da mente, do corpo, você acorda desse sonho. Você reconhece seu estado natural ali. Que hoje eu caminho bastante, vou estar falando bastante sobre isso lá na frente. Esses estágios, esses avanços, esses entendimentos todos sobre a mente, sobre o ego. Então, toda a compreensão que eu tive foi essa, assim, naquele momento. E a partir dali, eu cheguei, sabe, eu lembro de ter olhado no espelho e minhas pupilas estavam quadradas. Na pupila quadrada, meu olho sempre foi muito escuro, estava claro. E isso ficou por uma semana, assim, eu até tirei fotos, eu vou colocar aqui no final do vídeo para vocês. E depois dali do terceiro olho começa toda a dificuldade, assim, é quando cai o véu da ilusão, gente. Assim, toda essa ilusão que a gente vive, toda, sabe, o ego ficou evidente, tudo ficava evidente, assim, as minhas imperfeições, sabe, tudo. Eu vi as minhas imperfeições, as imperfeições das pessoas, aí começa uma série de aprendizados que eu vou estar falando aí no próximo vídeo, tá bom? E é isso, um grande abraço a todos aí.